diante de todo o alvoroço que foi feito ontem, meu Deus, olha só, que absurdo, pipipi, popopô. Aí agora não pode ser mais, temos que trocar o candidato, turma de sempre. Quando você para e analisa, o único candidato que continua viável contra o Lula é o Flávio Bolsonaro, então não para nem de pé a gritaria, a maluquice que o pessoal estava tentando botar para frente ontem. Pelo menos diz, ó, mesmo na pesquisa que reproduziu áudios de Flávio, a Flávio segue sendo o mais competitivo contra Lula. E você não verá nas manchetes do noticiário comentando sobre a queda brutal de quase 9 pontos do Zema. E ela colocou aqui a pesquisa de abril e agora de maio. Fala, cara, olha como o Zema caiu. Tava aqui a 46,5, caiu para 37. Então, assim, é uma pesquisa curiosa. Aumentou bastante aqui o número de votos nulos, né? Assim, vocês estão achando que o problema é o Flávio? Talvez para seu extrato, ou talvez a solução continue sendo o Flávio. E aí o Globo pergunta pra galera que tava de gritaria nas últimas horas, qual é o plano? Qual a estratégia da galera? Me expliquem que se fizer sentido, eu mudo de opinião também. O negócio é juntar ao coro da esquerda, bater no Flávio e deixar Lula vencer para terminar de explodir o país? Esse é o plano? Ou talvez viabilizar uma terceira via? Ele pergunta, quem é que tem chance? O Chico Linguiça? E a pergunta dele não é aleatória. Essa aqui é a pesquisa que saiu hoje. Chico Linguiça é o nome mais viável após o Flávio. Porque quem aparece em terceiro lugar é o Chico Linguiça. Então até a chamada terceira via teria que apostar no Chico Linguiça, que está ali com 6,9%. E a distância dele pro Flávio é basicamente 30%. Devemos apoiá-lo para tirar o PT? É isso? Esse é o plano? Eu só tô vendo respostas evasivas, sejam diretos. Renan, Zema, e aí? Qual o plano de vocês? Apoiar quem tem 2% dos votos? Assim, nenhum argumento para de pé. E aí o Vinícius e o Carlos também comentam, né? Flávio Bolsonaro é a única chance da direita contra Lula. As demais configurações darão a vitória ao Lula no primeiro turno, ou deixarão muito próximo de uma vitória no primeiro turno. Aos aliados, perguntem se querem mais 4 anos de Lula, pois é o que parece. E o Carlos diz, né? Toda eleição, mesmo enredo. Pesquisa por pesquisa e trabalho de base e de convencimento, a Folha informa que brasileiros que culpam Bolsonaro pelo caos da pandemia, o número caiu 21,5 pontos. O levantamento aponta enfraquecimento da memória crítica sobre a gestão federal, ou não. Esse levantamento mostra que as pessoas começaram a se formar e entender o que realmente ia acontecer. Entender que não tem como um homem sozinho, é humanamente impossível que um homem sozinho seja o responsável por toda a catástrofe do país, ainda mais quando o Supremo tirou os poderes do governo federal e entregou na mão de prefeitos, governadores que pintaram, bordaram, fizeram o que bem entenderam com o apoio do Supremo. E também tomou diversas decisões maravilhosas, como a proibição de operação nas favelas, né? Que aquilo ali foi... Meu Deus do céu, não tem nem como descrever. Mas vamos lá. Essas 4 linhas ontem foram as melhores 4 linhas que acho que eu li no dia de ontem, foram essas. O prêmio do dia vai para você, ratão do banhado. As mesmas pessoas que precisaram de 50 pesquisas com Flávio Bolsonaro na frente para admitir que ele tem alguma chance, precisaram apenas de uma com Flávio atrás para afirmarem categoricamente que ele já está derrotado e precisa ser substituído imediatamente. De dezembro até... Gritaria para todo lado. Uma pesquisa... Não, agora não tem como não. Não tem como não. Falta de memória crítica é isso daqui, Folha de São Paulo. E aí, só para encerrar, pra gente começar a falar de outras coisas, tô aqui olhando pro relógio, a gente tem que acelerar, que tem muita coisa ainda. A BBC coloca assim, ó, como bolsonaristas indecisos reagiram à revelação da ligação entre Flávio e Paquita em grupos no WhatsApp. Aí o João Rocha coloca um parágrafo da matéria. Em um grupo de WhatsApp, monitorado por pesquisadores da UERJ, uma advogada de 29 anos de São Paulo diz que não se surpreendeu com o áudio enviado pelo Flávio ao Paquito. O João Paulo Rocha fala, em aspas, em um grupo de WhatsApp monitorado por pesquisadores da UERJ. Não é bizarro como normalizaram desumanizar um grupo de pessoas com base em suas preferências ideológicas e tratá-las como animais em um zoológico? É frequente aparecer na imprensa
um especialista em extrema-direita ou algum título inventado desse gênero. Existe inclusive um tal Observatório da Extrema-Direita. Os caras monitoram um grupo de conversas no WhatsApp como objeto de estudo. Você está lá discutindo política, tentando se inteirar e você está sendo estudado como um rato de laboratório. Um grupo de apoiadores do PT, por acaso, serviria como objeto de estudo? Ou aí são pessoas normais, exercendo sua liberdade e usando seu senso crítico? Então, os pesos e as medidas nesse Brasil são muito desequilibrados. E a gente vai falar um pouco mais da mídia lá na frente. Mas vamos avançar. O dia de ontem também nos presenteou com o trailer. Eu acordei ontem de manhã, tava o trailer no celular. Aí tava lá, né? Divulgação proibida. Quem me mandou foi uma pessoa capa quente, né? Eu falei, eita, eu não mandei nem pra minha mãe. Eu falei, não pode nem mandar, né? Eu acordei, eu vi uma mensagem do amigo meu. Depois a segunda mensagem foi essa. Eu tava acordando ainda. Eu falei, eita, poxa, velho, assisti, nem respondi ninguém. Eu falei, eita. Eu me achei, né? Ah, tô sabendo que ninguém sabe. Aí eu abri a internet, só se falava no trailer. Falei, pô, eu achei que não podia nem mandar pra minha mãe, tá rodando no Brasil todo. Vocês devem ter assistido já. Se não assistiram, eu mando pra vocês lá no Telegram. E, gente, você vê a qualidade, a imagem, a qualidade de fotografia, realmente é assustador. Um dos personagens do filme, além de Caviezel, é o cara que fez os últimos 2 filmes do Tom Cruise do Missão Impossível. Era o vilão do Missão Impossível. Eu falei, cara, sabe... Ontem lá na live, né, quando o Zap falou, eu falei, agora eu lembrei onde que eu vi esse cara. Aquela sentada do avião, né, que o Tom Cruise e ele ficam lá lutando em cima do avião. Mas que coisa, viu? Aí pra você ver em números o filme, Dark Horse filme Dark Horse, Bolsonaro, eram apenas os assuntos mais procurados no Google que, né, nas últimas 4 horas, né? Assim, em torno de 3h30 da tarde. Buscas pelo filme Dark Horse estão bombando no Google. Era apenas o assunto mais relevante do dia de ontem. Outro gráfico aqui, ó. Interesse ao longo do tempo. Cresceu de forma exponencial. Exponencial. Falei. O salto que deu na busca no Google sobre o filme trailer Dark Horse, eles vão continuar não entendendo. A imprensa não vai entender. A Faria Lima não vai entender. Os permitidos não vão entender. A esquerda está entendendo. Mas vai demorar pra gente chegar na parte que a esquerda entendeu. Eles não entendem. Eles acham mesmo que a campanha do Flávio... Se esse filme fosse pouca coisa, o PT não estava tentando censurar. Mas vamos lá. Mário Frias participou da SBT News. Gostei da resposta. Podia ter sido melhor. Acho que o Mário Frias, ser questionado se ele se arrepende, ele ia falar, me arrependo. Era pra eu ter arrumado, era o triplo de dinheiro pra ter feito ainda melhor o filme. Eu não tô falando piada não, tô falando sério. Escute isso aqui. Arrepende de ter conseguido o recurso para financiar o filme com o Daniel Porcaro? Olha, se eu falei até agora, tudo que eu disse, você me faz uma pergunta dessa, pô, eu não sei nem o que te responder. É óbvio que eu não me arrependo. A gente não podia saber. A Globo se arrepende de ter recebido 160 milhões de investimento do Daniel Porcaro no programa do Luciano Huck. Se a Globo não sabia, a gente tem que partir do princípio que não há culpa. É da mesma maneira que eu respondo para você. É claro que eu não me arrependo de absolutamente nada. Nós fizemos um projeto sério, com prestação de contas que a gente vai apresentar. O filme está pronto, também vai ser exibido se a gente não for censurado no Brasil. Então, eu não devo e eu não temo. Me coloquem nos processos, me julguem. Isso aí é um espectro, que é algo que acontece muito aonde eu estou, né? Eu estou acostumado a ser processado, perseguido, desde o momento que eu me posiciono ao lado do presidente Bolsonaro, desde o momento em que eu me posiciono dentro desse espectro da nossa agenda conservadora, eu sou perseguido. Fui perseguido na Secretaria de Cultura, fui acusado de uma série de coisas. Então, isso é algo normal na minha vida, infelizmente, né? Porque não acontece da mesma forma do lado de lá, por exemplo. Por que o seu analista político estava há pouco falando sobre como isso vai afetar a campanha do Flávio, mas não fala de todos os escândalos de corrupção ligados ao PT? Vocês estão falando sobre o Porcaro, mas vocês não estão dizendo sobre tudo que aconteceu na Bahia, por exemplo, só pro lado do Mário Frias, só pro lado do Flávio Bolsonaro. Isso é uma tônica da política brasileira. Estamos aqui
de consciência limpa, não me arrependo de absolutamente nada. Produzimos um filme de alto nível, talvez o maior filme produzido no Brasil, sobre o maior líder político da história desse país, e que, nesse momento, eu percebo claramente que as pessoas estão com medo desse filme, estão com medo. Já tem pedidos do PT ao TSE para retirar o filme, para não permitir que o filme seja exibido, no mesmo ano em que o Lula teve uma homenagem feita a ele numa escola de samba em Niterói. Então, esse é o Brasil que a gente vive hoje. Não é o Brasil que está procurando justiça. É um Brasil que está perseguindo um espectro político que não agrada ao sistema porque não se curva a ele. A gente, por sinal, vai até debater. Falou tudo, Mário. De verdade. Aí, ontem, além das entrevistas, teve o áudio do Mário Frias pro Paquito. Primeiro eu vou mostrar aqui o comentário da Sarita e a gente escuta o áudio, para ver se a Sarita tá maluca da cabeça ou não. Ela fala assim, ó, o áudio do Mário Frias é um atestado a favor dele. Será mesmo, Sarita? Você está passando pano, Sarita. Além de se referir somente ao filme e não a coisas ilícitas, ele ainda agradece pelos corações brasileiros que serão atingidos. Será, Sarita? Pensa no povo no Brasil. Não fala de lucro próprio, de fazer o próprio nome, mas da importância que o filme terá para o país. Vamos ver, né? Percept ontem divulgou o grande áudio do Mário Frias. Olha essa bomba. Eu não sei do áudio. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando de falar como as coisas vão andando, tá? Acabou. Esse é o grande áudio do Mário Frias. Esse é o grande áudio do Mário Frias. Obrigado. Vamos mexer os corações. Vai ser bom pro nosso país. Falou dinheiro. Falou que nós vamos ganhar. Falou que vão ficar famosos. Não. Vai ser bom pro país. A preocupação do Mário Frias é o Brasil. Esse é o grande áudio, né? Agora acabou. E aí, a Sarita tá passando pano? Velho, não adianta eu falar, porque eu passo o pano, não adianta falar, sabe? Então assim, eu mostro aqui, percebe, pessoas na internet, no final do dia tu pode escutar aí 1001 canais também, tem imprensa, enfim. A galera aí permitida, você tira a sua opinião, né? Mas esse é o áudio, esse foi o grande áudio, a grande bomba no dia de ontem. A grande não, calma que teve outro também. Coloquei aqui basicamente o resumo, que foi o que o Flávio falou. Flávio Bolsonaro disse que esteve na casa de Paquito após a primeira prisão do Dono Master, quando ele estava na prisão domiciliar de tornozeleira eletrônica. E o Flávio falou, numa coletiva, e vou mostrar um pedaço da coletiva para vocês. No final de 2025, houve aquele áudio em que eu peço uma luz para saber uma palavra final sobre o que ia acontecer. Estava em um grande risco do filme ser encerrado, seria uma catástrofe. No dia seguinte ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali, deu uma virada de chave. Nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave, declarou Flávio. Eu falei ali dentro para os deputados. Eu estive com ele, o Paquito, mais uma vez após esse evento, a primeira prisão do banqueiro, quando ele passou a usar monitoramento eletrônico e não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para colocar um ponto final nessa história. Fui dizer que se ele tivesse avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito tempo e o filme não correria risco. Foi uma grande dificuldade arrumar outros investidores. Aqui tem o restante, que a fala completa do Flávio dá mais de 6 minutos. Eu não tenho 6 minutos no vídeo hoje. Mas veja aqui o que o Flávio diz, né? O Eduardo é posto, ó. Flávio desafia o PT à esquerda. Imagine se fosse Bolsonaro o presidente. Eu prefiro ver uma CPI do que acompanhar os vazamentos seletivos publicados pela ótica de certas imprensas. Por que Lula e a esquerda não assinam a CPI do Banco Master? Até
agora a esquerda não assinou, não tem assinatura de ninguém da esquerda, ninguém da base do governo com coragem de assinar, porque a gente quer a verdade e infelizmente não está dando para contar 100% com a Polícia Federal, porque uma parte dela bastante aparelhada. Nós acabamos de ver um outro absurdo, que se fosse na época do presidente Bolsonaro, estava a imprensa inteira caindo de pau. O delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na investigação do roubo do INSS é trocado na mão grande. Eu só não sei se ele foi ameaçado, isso é porque quis, ou ele foi obrigado a sair de lá de alguma outra forma. Isso é um escândalo. Isso não pode ser admitido. Então eu lamento que a PF tenha chegado nesse ponto de haver algumas pessoas que se submetem a fazer um papel como esse. A situação foi a matéria no domingo, que saiu, se não me engano, não sei se foi no UOL ou no Poder 360, mostrando que o próprio presidente da República aconselhava o dono do Banco Master a não vender o seu banco para um outro banco, com a presença do Galípolo na reunião, que não era ainda o presidente do Banco Central, e o próprio presidente da República, Lula, dizendo para ele aguardar, porque ia trocar o presidente do Banco Central, dando a entender que com o Galípolo presente ali naquela sala, que seria o próximo presidente do Banco Central, as coisas se resolveriam. Quer dizer, em primeiro lugar, uma prova de que Roberto Campos Neto não tinha absolutamente nada a ver com a tentativa de ajudar o Banco Master, pelo contrário, demonstra essa conversa que era um empecilho. Em segundo lugar, você vê o envolvimento, aí sim, o envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente. Qualquer contato meu com esta pessoa, que é o Vorcaro, foi única e exclusivamente para tratar do filme do meu pai, que está ali faltando os últimos detalhes para ser concluído. Inclusive, eu tive a oportunidade de passar um trailer aqui na sala para os parlamentares. Acho que gostaram bastante do trailer de 2 minutos. A gente vai disponibilizar esse trailer até domingo para todo mundo, nas nossas redes sociais e também para vocês da imprensa. E aí eu quero acrescentar 2 coisas que foram os meus pedidos, tanto à produtora quanto ao fundo, que eles se organizassem para fazer uma prestação de contas a todo mundo das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente, em até 30 dias. Foi isso que eu pedi. E o meu outro pedido, o jurídico também concordou, o outro pedido é que, assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento, por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Vorcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Aí, né? Auditoria, para mostrar quanto gastou, cachês e tudo mais. Ela falou que vai fazer isso. Uma opinião de uma pessoa comum. Uma tia do Zap. Flávia Leão, às 1h24 da tarde de ontem. Mesmo se houver quebra de sigilo de investigadores, o que é um absurdo, não é nem auditoria, é uma quebra de sigilo, a polícia atrás, COAF, Receita, tudo mais, pode fazer o que quiser, pode passar-se o pente fino, e se não achar nada, mesmo que não ache nada, a turma vai continuar criticando, pois eles querem continuar mais 4 anos com Lula e desgastar o nome Bolsonaro. Só assim pode alcançar o poder. Aí você fala, não, você colocou aqui porque a Flávia é bolsonarista. Só para reforçar que o Flávio está sendo perseguido. Em 24 da tarde. Eu estava ali, ó. CPI do Master. Mesmo dia. 10 da manhã. CPI do Master. Fala sério, Flávio. Será que alguém acredita quando o Flávio Bolsonaro disse que é a favor de uma CPI do Master? Tá entendendo? Não importa o que colocar na mesa, não importa o que falar. Tá livre, cara, vamos fazer CPI então, vamos investigar. Não, ninguém acredita, tem que dar um jeito. O Lauro Jardim publicou uma matéria, literalmente, só tem, gente, essa matéria só tem isso, essas 2 linhas. Será que alguém acredita quando o Flávio Bolsonaro disse que é a favor da CPI do Banco Master? Bom, depende do Flávio Bolsonaro para a CPI do Banco Master sair do papel? Depende dele? Depende de quem? Do Alcolumbre lê o requerimento. Que a assinatura tem. E depende de ter assinatura. Então, independente do Flávio querer ou não, não depende dele. É só a imprensa pedir um carinho ao Alcolumbre lê o requerimento. Não depende do Flávio. Não depende dele pra nada. Bota pra andar. Bota pra andar. E como é que vai chegar? Não importa o que falar, não importa o que mostrar, não importa o que explicar, nunca será
suficiente. Atsuko também fala: eu gostaria de ver essa mesma cobrança em cima de tantos outros que já mostraram ligação com o Paquito. Enfim, na coletiva de imprensa, Flávio informou 2 pedidos feitos tanto à produtora e ao fundo: prestação de contas a todo mundo em relação às despesas em função do investimento no filme de forma transparente em até 30 dias. Em alinhamento com a orientação do seu jurídico, assim que o filme começar a gerar resultados, o valor aplicado no filme, por meio do investimento realizado através da empresa indicada por Vocaro, será devidamente destacado, separado e mantido à disposição das autoridades brasileiras para que faça o que quiser dentro da legalidade. A Atsuko complementa dizendo: agora aqui, de boa, quem foi o deputado, o desgraçado, que não consegue guardar a língua dentro da boca e parecer ter uma mania de querer se aparecer sem entender a gravidade da situação e soltou para a imprensa antes da coletiva do Flávio que ele se encontrou com o Paquito para acabar de vez com qualquer contato. E porcaria de aliados, segundo a imprensa, são esses que não entendem que esse pé no ouvido com a imprensa já contamina o imaginário das pessoas antes mesmo do Flávio se pronunciar. Antes o Flávio já ia fazer um pronunciamento e falar sobre a visita ao Paquito, mas os seus aliados, o próprio Flávio já admitiu a visita a Paquito, Sandro alegou que visitou o banqueiro para informar que não faria mais negócio com ele após a prisão. A matéria foi publicada, inicialmente informação, quem começa o Igor Gadelha. O Igor Gadelha é próximo do Nicolas. Não estou falando de pirraça pro Nicolas. Entra na conta do Igor Gadelha, filtra pela palavra Nicolas. Veja a quantidade de coisas sobre o Nicolas que o Igor Gadelha publicou nos últimos meses. Todo mundo sabe da proximidade do Nicolas com o Igor Gadelha. É incrível isso, mas deve ser só uma coincidência, né? O Nicolas que não faz nada, que não ajuda em nada e só faz jogar pra cima quem está atrapalhando, não deve ter nenhum envolvimento com isso aqui não, né, Nicolas? Não dá pra te culpar por isso, né? Eu estarei sendo injusto com o coitado do Nicolas que tá de férias no norte do país, brincando de índio, enfiando a mandioca onde? Eu não sei. Aí o Pedrinho comenta: o bolsonarismo emplacou a Magnitsky, Dark Rossi e com seu exército de tias do Zap e tios do churrasco fizeram do Flávio favorito para a eleição em 2 meses. Mas o Zé Ruela da Faria Lima, com seu pullover laranja, jura que Zema estrogênio teria força para trocar 5 minutos com petismo. Para de encher o saco, na boa. Se começarem... Só compareçam na urna, sabe, em outubro, digita 22 e deixa o resto com a gente. Vocês já elegeram o Lula em 22 com essa porcaria aí de afetaçãozinha política. E aí o Marfinha comenta algo similar, só que em um tom diferente, dizendo que muitos liberais devem estar pensando: mas cara, era para ser o momento mais frágil do bolsonarismo? Como vocês mantêm a empolgação e a resiliência? Amigo, a gente viveu tempos em que pessoas comuns, nem estou falando de gente da política, pessoas comuns foram presas por tweets. Nenhum grupo político, desde a ditadura, sofreu tanta repressão do sistema quanto nós. É basicamente impossível desmotivar um bolsonarista. E quem fez a seleção natural? Nossa, foram vocês mesmos aí. Agora vocês estão lidando com um monstro imparável. Ainda não caiu essa ficha aqui. Vão ficar de coping, achando que acabou, que não sei o quê. Marquem bem este tweet. Estaremos vencendo essa eleição de maneira gloriosa. E o Carlos também comenta: prenderam o Bozo. Tentam todos os dias destruir, com o Bozo, e tudo que se vê aponta para o mesmo objetivo: aniquilar Bolsonaro e os seus filhos, sempre com a ajuda calculada dos permitidos. Basta ter bom senso para perceber os ciclos repetitivos que aparecem em toda a eleição.